Graça e paz, irmão. Hoje nós vamos começar uma série de 3 estudos sobre autoridade espiritual. Vamos falar sobre autoridade, legados geracionais e a lei da responsabilidade pessoal. São assuntos que são interligados e refletem um no outro, por isso eu resolvi fazer essa série de 3 estudos. Então, serão, primeiro, autoridade, segundo, heranças espirituais e terceiro, a lei da responsabilidade pessoal. Eu espero realmente que esses estudos edifiquem a sua vida. As fontes, inclusive, eu coloquei aqui na descrição dele, vão estar disponíveis aqui para que você estude, se você tiver interesse depois. E eu quero começar com uma pergunta. Se Deus te perguntasse hoje, quem é responsável pela vida que você está vivendo? O que você responderia? Talvez você pensasse nas circunstâncias que você está vivendo ou até na família que você tem, mas será que Deus vê dessa forma? Vamos ver o que diz a palavra em Ezequiel 18:4. Fala assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então esse texto nos ensina 3 princípios, e são muito importantes. Primeiro, autoridade, responsabilidade e consequências. Então vamos lá, o tema de hoje. Deus nos deu autoridade. A autoridade não foi criada pelos homens, ela vem de Deus. Foi Ele quem estabeleceu a autoridade. E esse princípio foi estabelecido para quê? Para que nós tenhamos ordem, para que nós tenhamos proteção, para que nós tenhamos direção. Por isso, para entender a nossa autoridade, primeiro a gente precisa entender o propósito de Deus para a vida do homem. Então nós vamos para o primeiro ponto. O propósito de Deus ao criar o homem. Qual era o plano de Deus ao criar o homem? O desejo de Deus nunca foi apenas criar um servo. Deus, no começo, ele quis formar uma família. A prova disso está lá em Lucas 3:38. Fala assim: filhos de Enos, filhos de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Além disso, Deus nos criou à imagem e semelhança dele, que está lá em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, nós somos criados para viver um relacionamento com Deus e para refletir o caráter de Deus na Terra. Então, antes de criar o homem, Deus preparou toda a criação para recebê-lo. Nada foi por acaso, tudo fazia parte de um plano de Deus. E esse propósito continuou em Cristo. Efésios 1:4-5 fala assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, pense em uma família. Antes que ela recebe o filho, quando o filho está para nascer, o que eles fazem? Preparam a casa. Foi isso que Deus fez. Primeiro ele preparou tudo, depois ele colocou o homem na criação. Então, antes de fazer algo para Deus, lembre-se de uma coisa: você foi criado para ser filho de Deus e viver perto do seu Pai. Agora surge outra pergunta. Se Deus nos criou para ser filhos, que autoridade ele entregou ao homem? Isso vai nos levar para o segundo ponto: a autoridade delegada no Éden. Depois de criar o homem, Deus lhe deu responsabilidade. Ele entregou ao homem autoridade sobre toda a terra. Mas existe uma diferença. Deus continuou sendo dono de tudo. O homem recebeu o quê? Uma responsabilidade de administrar tudo que é de Deus. Veja o que diz a palavra, Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Desde o começo, Deus deixou isso bem claro para nós. E em Gênesis também está lá, Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, além de governar,
o homem também deveria guardar o Éden. Lá em Gênesis 2,15 fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ou seja, Deus deu autoridade, mas também deu responsabilidade. Pense em um administrador. Ele cuida de um lugar, mas o dono continua sendo dono. Foi assim que Deus fez o homem. Então, a autoridade que Deus nos dá nunca deve ser usada do nosso jeito. Ele sempre vai precisar andar junto com a nossa obediência e com o nosso relacionamento com Ele. Mas essa autoridade foi comprometida quando o homem escolheu desobedecer. É isso que nós vamos entender agora. Então, o terceiro ponto: a perda da autoridade por causa do pecado. O homem perdeu a autoridade não porque Deus tirou a autoridade dele, mas porque ele escolheu desobedecer a Deus. Com o pecado, a comunhão com Deus foi quebrada. Romanos 6,3 fala assim: porque o salário do pecado é a morte. Então, em vez de resistir à serpente, o homem cedeu à tentação. E o pecado abriu um espaço para a atuação do inimigo. Por isso a Bíblia chama Satanás de príncipe deste mundo, que está lá em João 14,30. Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. E também diz lá em 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. Então, a humanidade passou a viver distante de Deus e diante de Satanás. Então, precisava ser restaurada. E como foi essa restauração? Imagina alguém que recebe uma responsabilidade, né, de proteger uma casa, mas deixa a porta aberta. O problema não foi a falta de autoridade, foi não usar a autoridade de maneira certa. Foi isso que aconteceu lá no Éden. Então, o pecado sempre traz consequências. Ele faz o quê? Primeiro, nos afasta de Deus e mostra o quanto nós precisamos de um Salvador. Então surge uma pergunta: se o homem perdeu a sua autoridade, como ela foi restaurada? E isso nós vamos ver nesse ponto. Quarto ponto: a autoridade restaurada em Cristo. A boa notícia é que Deus não nos deixou nessa condição. Jesus veio restaurar aquilo que o pecado havia destruído. Se Adão falhou, Jesus venceu. Depois da morte e na ressurreição, ele declarou, Mateus 28,18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então essa autoridade foi compartilhada com aqueles que vão crer nele. Então Jesus disse, Lucas 10,19, eis aí vos dei autoridade para pisares serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então essa autoridade é confirmada pelos sinais. Em Marcos 16,17 fala assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios. Então, tudo isso foi possível porque Jesus venceu o diabo na cruz. 1 João 3,8 fala assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, hoje em Cristo, nossa posição diante de Deus é restaurada. Adão perdeu, Jesus restaurou. O que foi comprometido lá no jardim foi restaurado aqui na cruz. Então, nossa autoridade não está em nós, ela está em Cristo. E é porque Ele venceu que hoje nós podemos viver em autoridade. Agora, vamos entender que Deus deu autoridade ao homem, tá? Que ela foi comprometida pelo pecado, mas ela foi restaurada em Jesus. Então, por isso nós temos essa autoridade. Mas existe um detalhe muito importante. A herança espiritual também pode influenciar na forma como essa autoridade é exercida. E é esse exatamente o assunto que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, se esse estudo abençoa a sua vida, inscreva-se aqui no canal e deixe o seu like e que Deus abençoe você. Deus abençoe.